apaguem a luz. Avança. Vou avançar e vou ser muito sucinto, que é para fugir do pânico cénico de estar em frente a esta plateia e que é sempre um tormento e que me dá péssimas noites de sono antes de vir para cá, e voltou a acontecer a mesma coisa este ano. Queria agradecer muito rapidamente à Manuela, ao Diamantino, ao Silvio, a toda a gente da equipa das Correntes. Continuam a fazer este milagre, daí o meu interesse pela Irmã Lúcia e outras figuras. Há pessoas que são mesmo capazes de fazer milagres e as pessoas das Correntes são capazes de fazê-lo. E este milagre é ainda mais importante neste momento em que estamos num período muito feio, num período de trevas, acho eu, e não são só metafóricas. E termos esta ilha, este clarão, que é estar aqui, e vocês estarem aí, e assim sucessivamente, como a Inês dizia, virmos ouvir uns aos outros, e vocês terem interesse em pessoas que escrevem coisas em livros, continua a ser fascinante e é mesmo uma grande fonte de esperança. Com a grande vantagem de, muito provavelmente, aqui ninguém vos vai roubar as malas. E isso, parecendo que não, hoje em dia, é uma coisa bastante importante. Bom, para enfrentar o medo cénico, eu penso sempre que vou ter ao meu dispor um dispositivo qualquer, cénico também, audiovisual, um apoio, e discuti isto mesmo com uma pessoa que está nesta sala agora, há uns dias. E dizia, não sei o que é que eu vou fazer, o tema do Álvaro Laborinho Lúcio, correntes descritas passam-nos sempre um bocadinho umas rasteiras com estes temas, às vezes um pouco mais etéreos. O que é que eu vou fazer? Se calhar vou fazer um vídeo, já vim cá 2 vezes e usei o vídeo. E ela disse, não, tu não podes fazer nada disso. O que tu tens que fazer é ter a coragem de ser sério. É isso que tu precisas de fazer, porque já chega. Bom, e então eu resolvi ser sério. E para mostrar o meu empenho, com esta seriedade, trago uma citação da Hannah Arendt. É a primeira vez que trago uma citação nas minhas participações nas correntes descritas. Uma citação sobre o nascimento. E que tem a ver com isto do Álvaro. O nome pelo qual, felizmente, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e insisti em ser tratado. E realmente, como o Manuel dizia, trabalhei no Canal Q e ele foi uma das pessoas que aceitou ir, de bom grado, àquele sítio selvagem que era o Canal Q das produções fictícias. E, portanto, não me surpreende que ele tenha escrito A Vida na Selva. É uma pessoa com arcabouço para isso e, portanto, este tema do nascimento é muito, 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 muito interessante. Sobretudo o que vem a seguir é esta frase do ninguém nasce de uma vez. E Hannah Arendt, para não me perder, disse qualquer coisa do género: o nascimento é o milagre que salva o mundo e o domínio dos assuntos humanos, porque é na natalidade que se enraiza a capacidade de agir. Isto é muito interessante. É qualquer coisa do género, nós agimos porque nascemos. Não é porque sabemos que a vida vai acabar, somos provavelmente o único mamífero que sabe que a vida vai acabar, e rimos, e por isso é que nós nos rimos, e por isso é que eu me rio, mas hoje não posso. E então nós agimos porque nascemos e vamos nascendo sucessivamente. Aqui já foi contada sobre várias perspectivas a vida do Álvaro, e eu venho contar muito sucintamente a vida do Abílio. O Abílio é um homem que nasceu mais ou menos na mesma altura do Álvaro. O Álvaro no final de 1941 e o Abílio no verão de 1943, com percursos muito diferentes, e vão perceber porquê. E, portanto, eu vinha fazer um pitch da vida do Abílio, mas agora tenho medo de dizer isto por causa do Fernando Cabrita. E, portanto, vou só dizer que vou contar um pouco da história do Abílio, que não nasceu de uma vez, que foi nascendo, a sua vida foi mudando muito. E de maneiras às vezes inesperadas, e também, como se diz no livro do Álvaro, nunca chegou a ser inteiro. Até porque não teve tempo para isso. Morreu muito jovem, com 54 anos. Vou pedir à Regi, tenho sempre também camaradas na Regi, o que é extraordinário, para porem no ar a primeira imagem. Este é o Abílio, sensivelmente com 10 anos. Este Abílio nasceu na Maia, portanto aqui relativamente perto da Póvoa de Varzim, na ironicamente batizada Terra de Águas Santas, coisa que não lhe serviu para muito, e o Abílio nasceu mais ou menos como o Oliver Twist, e falava disto com a Inês ali fora, uma coincidência estarmos a falar do Dickens, porque as várias vidas, os vários nascimentos do Abílio têm a ver, se calhar, com universos da literatura, e foi por isso que eu também o trouxe. Ele nasceu um pouco como o Oliver Twist, não tão autoconsciente como o Oliver Twist, mas nasceu sabendo que ia estar desamparado e que alguém que não ele nunca lhe valeria ao longo da vida. Isso foi uma profecia que acabou por cumprir-se. Nesta fotografia o Abílio está de farda. Esta farda é da Tutoria Central da Infância.
Foi uma instituição que foi formada no tempo da Primeira República, muito utilizada durante o Estado Novo como casa de correção de crianças, entre aspas, desamparadas. O Abílio caiu nesta situação por um adultério maternal, um alcoolismo valente paternal. Essas duas condições levaram ambos os pais à cadeia e, portanto, o Abílio e o seu irmão mais novo foram, na altura, separados e viveram esta história de Dickens na pele. Na altura ele estava então internado na Tutoria Central da Infância, na zona da Graça, em Lisboa, onde a sua mãe também esteve presa, na conhecida cadeia das Mónicas. Não sei se já ouviram falar disto. Esta vida, que anda entre o Dickens e o Soeiro Pereira Gomes, ou uns gaibéus, mas mais citadinos, podia ter corrido bastante mal. Mas eu agora tenho o comando, eu tenho o poder, e vou mudar. Vou saltar um pouco da vida do Abílio mais para a frente. Aqui, alguns entre os anos 60 e 70, na primeira fotografia estávamos a olhar para os anos 50, e aqui o Abílio já tinha aprendido um ofício, e então já tinha uma vida mais num registro Steinbeck. Era mais um proletário com um cabedal curtido de vida dura, mas que lhe deu, digamos, estaleca, é uma palavra que se usa pouco e que eu gosto muito, outra vez. Fernando, também recuperarmos o vocabulário. Esta estaleca de enfrentar a vida com bastante coragem. Portanto, nesta fase, ele vivia na zona da Praça da Alegria, em Lisboa, que era uma espécie de bafom da capital. Tinha o Parque Mayer, onde havia boxe, e coristas, e teatro, e tinha a Casa de Fados Márcia Condessa, e tinha o então nascente Hot Club, que o Abílio dizia que eram os vigaristas que nunca lhe pagaram um trabalho de eletricidade. E tinha também o Maxime, e tinha o Casa de Strip Fontória, e ele movia-se neste mundo. Portanto, andava entre o proletário Steinbeck e aquelas coisas mais marginais, entre o Luís Pacheco e o pícaro do Mário Zambojal, também um grande companheiro destas correntes descritas. E, portanto, foi fazendo a sua vida por aí. Casar, entretanto, ter filhos. E depois desse período de aprendizagem, ele tornou-se um iluminador da cidade. Ele fazia estas coisas. Fazia neons. Lisboa, e não só, fez este tipo de trabalhos em muitos sítios, era iluminada por estes neons. Era uma arte que casava a eletricidade, o fabrico do vidro. Portanto, vários artesãos juntavam-se para fazer isto às cidades. Neste caso, a imagem é de Lisboa, este anúncio da Gás Sidla. E havia muitos populares, da Martini, do Porto Calame, etc., por esse país fora. E o Abílio dedicou-se muito a isso. Entretanto, final dos anos 70, já pai de 2 filhos, a crise foi-se agravando em Portugal, como todos sabem. Em 79 vem pela primeira vez o FMI, em 1983 vem pela segunda vez o FMI, que é uma finta vossa, como disse José Mário Branco, curiosamente nascido na mesma altura do Abílio, em 1942, e também nesta zona, do Porto. E, portanto, as coisas azedaram um bocadinho e a vida do Abílio piorou, voltou a piorar, não tanto como de início, mas eu não trago nada para ilustrar isso, não trago nada agora que venha denegrir este percurso do Abílio, porque ele, uns anos depois, já nos anos 80, entrou num livro do Roald Dahl. Não sei se estão familiarizados com o Charlie e a Fábrica de Chocolate, e o Abílio tirou o chocolate com o papel dourado lá dentro. E como é que isso se materializou? O Abílio conheceu um armador grego, uma coisa altamente improvável, dono de uma casa na zona da Linha, em Lisboa, e esse armador grego deu-lhe um emprego num navio de passageiros. Aqui, em 1988, o Abílio está no Tahiti, imagine-se. Vindo de Águas Santas, de comer pancada e de ser posto na Tutoria Central da Infância, salta para um livro do Roald Dahl e daí para este livro do Vargas Llosa, acho que é O Paraíso na Outra Esquina, em que o Abílio, com o seu bigode à Gauguin, também anda a pavonear-se, agarrando em corais. Estes corais o Abílio tentou trazer para Portugal, inocentemente, achava que podia embarcar com eles e fazer um brilharete, se calhar ainda à Praça da Alegria, ou à zona de Benfica, onde viveu, mas não o deixaram embarcar com isso. E aqui a vida do Abílio melhorou muito, muito naquele sentido de poder comprar um carro. Portanto, 1988, antes da queda do muro, e a vida dele melhorou bastante. 10 anos depois estava morto, em 1998. Também não trago imagem nenhuma para ilustrar isso. Trago outra, também vagamente literária. O irmão do Abílio. Está ali também de bigode, é o Fernando. Esta imagem está desfocada, a fotografia foi tirada assim. Está com o seu filho Diogo, e estão em Cuba. Porque era o sonho do Fernando, irmão do Abílio, visitar Cuba.
fascínio por Fidel Castro, assinante do Avante, tema de que, aliás, nunca se falava na família deles. Os temas da política eram vagamente proibidos. E esta fotografia foi tirada no dia antes do Fernando morrer. E se calhar por isso é que está desfocada. Parece que está a desvanecer-se. E portanto, morreu de férias em Cuba. Caiu, colapsou na praia, em Cuba, no dia a seguir a ter tirado esta fotografia. Isto é um mistério que se calhar nem o Mário Conde, do nosso também amigo Leonardo Padura, poderia resolver isto. Acho que não conseguia. Como é que se descobre quem é que mata a felicidade? É difícil, não é? Pelo menos apontar um culpado é uma coisa bastante complicada. E o Fernando também saiu cedo, saiu aos 59. Portanto, o seu irmão Abílio aos 54. O pai deles, alcoólico inveterado, aos 57. Parece haver uma espécie de maldição. Se calhar podia dar agora um livro de mistério da Casa dos 50, que é bastante temível. Estes são os filhos do Abílio. A irmã mais velha e o irmão mais novo. Aqui são uma espécie de Wendy e John. A Wendy, a irmã mais velha, e o John, o irmão mais novo. São personagens de um livro chamado Peter and Wendy, que depois passou ao teatro como Peter Pan. Não sei se já ouviram falar. Eles eram filhos de um Peter Pan, de facto, de um tipo com veia literária sem nunca a ter experimentado muito ou nada, mas de um homem que se recusava a crescer e daí ser boémio, aventureiro, aceitar os seus desafios, trabalhar em casas de máquinas escaldantes, em navios de passageiros e de cargueiros, e pôr muita eletricidade de pé por esse país fora, mas assim como era sonhador e irrequieto, era autodestrutivo e acabou por contribuir muito para sair da sua história, do seu livro mais cedo. Os filhos ficaram, entretanto, esta Wendy e este John. Aqui é quando o John, o filho mais novo do Abílio, aprendeu a ler. Sou eu. Foto tirada na primeira classe. E eu, bom, percebe-se, não sabem, mas eu vou dizer-vos que aqui se percebe a minha tendência natural para o engodo. Porque aquele desenho já estava todo pintado quando me tiraram a fotografia. Mas disseram, Pedro, agarra na caneta e finge que estás a pintar. E foi isso que eu fui fazendo ao longo do tempo. Também foi enganar mais ou menos a minha ficção, ou fazer a minha história, andando às voltas, muito mais cobarde do que o Abílio, muito menos aventureiro. E se calhar vivendo não uma vida como a dele, mas vivendo as vidas dos outros através dos livros, que é uma coisa que Humberto Eco, segunda citação da minha intervenção, dizia, vou parafrasear porque não a tenho escrita, mas o Humberto Eco dizia, quem não lê livros só vive uma vida, quem lê livros vive milhentas as vidas que queira viver. E portanto eu, estranhamente, nascido livre, sou menos livre do que o meu pai, na verdade. Aliás, eu também tive que nascer. Não nasci de uma vez, fui sacado com fórceps e ventosas das entranhas da minha mãe e acho que ela nunca me perdoou isso, mas também não está cá agora para testemunhar. Agora eu digo-me a contar coisas, o Manel nós não combinámos. Esta é a Lúcia de Jesus, a irmã Lúcia. Tenho de facto uma pequena, ou talvez grande, obsessão com esta figura e também com os seus primos, é preciso dizê-los, Jacinta e Francisco, que morreram muito, muito, muito cedo. E agora resolvi contar, em algumas páginas, um pouco da vida desta Lúcia de Jesus. E esta Lúcia de Jesus precisava, de facto, que a deixassem ir nascendo. E não nascer como nasceu e viver aprisionada desde os 13 anos. Porque a partir dessa altura, em que se tornou uma espécie de porta-estandarte de uma extraordinária ficção, e não estou a ser irónico, ela viveu presa até muito tarde, quer dizer, no caso até ao fim da sua vida, e ela viveu muitos anos, viveu muitas décadas presa, e não teve a oportunidade de contar-se. Aliás, ela é curioso. Existe um livro, se tiverem interesse, das memórias, entre aspas, da irmã Lúcia, publicado pelo Santuário de Fátima. Eu tenho um exemplar também. E está lá dito, mandaram-me escrever as minhas memórias. O bispo de Leiria, na altura, se lerem Vênus em Chamas, passa publicidade, conhecerão esta história um pouco melhor, mandou-lhe escrever aquilo que estava terminado de ser escrito e não contar a vida dela. E é um pouco isso que eu quero fazer com as possibilidades que tenho de contar histórias, contar a história do Abílio, do meu pai, do seu irmão, às vezes das coisas que parecem ficção, mas não são, e contar a história de figuras como esta Lúcia. Vou terminar agora mesmo
Tentei ser sério, acho que me vão dar essa benesse, esse benefício da dúvida, mas à pessoa que me aconselhou a fazer isto, eu queria dizer só o seguinte: eu gostava que ela fosse rosto frente a frente com a irmã Lúcia, olhos nos olhos, e dizer olhos nos olhos à irmã Lúcia, sem se rir, e dizer-lhe: Lúcia, sabias que um dia vais estar numa mesa das correntes descritas? Obrigado pela vossa atenção.